Queria chamar, vem para cá, meu amigo querido de mais de 10 anos, pastor Gil Pimentel. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele, recebendo com carinho. Esse homem de Deus vai estar trazendo a mensagem para nós hoje. Quem está com fome da palavra de Deus aí diz amém. Glória a Deus. Então se prepara. Diga para quem está do seu lado aí, aperta o cinto. Diz aí, aperta o cinto. Né, pastor Gil? Aperta o cinto. Estenda sua mão para cá. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela doce presença do Teu Espírito Santo conosco, pelos louvores, pelas orações que foram feitas e agora por esse momento tão importante, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Nós queremos declarar que esse tempo é do Senhor. Esse tempo não é o tempo das telas, das mídias sociais, nem das conversas. Esse tempo é exclusivamente do Senhor. Por isso tenha liberdade, Espírito Santo. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Cheguei aqui ainda hoje e eu moro pertinho de Campos do Jordão. Se você nunca esteve por lá, vai e visite. E a temperatura é baixinha. Então, quando até eu vi o irmão chegar aqui de blusa, eu falei, irmão, você está com febre? Né? Pô, o cara veio com febre, com tudo na igreja, rapaz. E é muita honra, com muita alegria, que a gente sempre é desafiado a falar da palavra do Senhor. Eu prego há quase 30 anos. Então, o ministério pastoral também há quase 30 anos. Mas dentro da igreja eu estou desde 78. Não precisa fazer muita conta não. Eu tinha muito cabelo quando estava na igreja. Agora uma parte já foi arrebatado já, então não tem problema. E toda vez que a gente sobe ou fica no mesmo plano com os irmãos para falar da palavra de Deus, é um desafio, irmãos. Eu sempre gosto de lembrar disso. Falei, Deus, o dia que eu não sentir mais nenhum temor e tremor, coração tremer, diante de tamanha responsabilidade, é porque alguma coisa não está legal na minha vida. Porque a palavra de Deus é tremenda, irmãos. Ela é transformadora, ela é poder sozinha. A gente só transmite. Deus pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas é muito desafiador falar dessa santa palavra. Então é com temor e tremor que eu vou lutar para servir os irmãos da melhor maneira que puder. Amém? Hoje é quinta de avivamento. Falar de avivamento é uma coisa que puxa a gente pela história, né? Da igreja. Mas se você observar toda a história de avivamento, você vai ver que ela sempre começa no pessoal, para depois se espalhar no coletivo. É sempre assim, a história ela se repete dessa forma, sempre no pessoal, depois ela se espalha no coletivo. Por quê? Porque o aquecimento espiritual do coração de cada um de nós é responsabilidade de cada um de nós em primeiro lugar. Primeiro a gente mesmo é responsável para manter uma espiritualidade saudável. Agora o que eu quero que você pense antes de qualquer coisa é que quando a sua espiritualidade está saudável, isso contribui com todo na vida de uma igreja. Porque todo cristão que está com o coração fervilhando pela presença de Deus, ele é uma chama acesa. E aí sopra a brasa no outro, e no outro, e no outro. E quando você vê, o Espírito Santo de Deus é derramado em abundância na vida do seu povo. Que seja assim hoje. Amém? Quero ler um versículo pequeno da palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, verso 9. Que diz assim, Paulo orando, pelos filipenses. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. E então eu quero falar sobre você não permitir que o primeiro amor não esfrie. Embora estava no contexto de igreja desde 78, mas eu me converti bem depois. E meus pais,
há muito tempo já na igreja, orando por mim, minhas avós orando por mim. A minha avó tinha 93 anos e ela não faltava um culto de oração. Às vezes eu ficava preocupado porque ela descia a rua de casa e ia atravessar uma avenida muito movimentada, igual essa aqui, que vocês têm aqui na frente da igreja. Eu falava assim, meu Deus do céu, guarda essa mulherzinha aí, guarda essa velhinha aí, porque 93 anos, ela já não está enxergando muito bem, nem escutando muito bem. Mas ela falou assim, não, mas o culto de oração não posso perder. Eu tenho que ir porque eu tenho que orar por mim, eu tenho que orar pelos meus netos, eu tenho que orar pela minha filha, eu tenho que orar pelos meus genros, eu tenho que orar por todo mundo. E eu vim oriundo disso. E eu estou aqui pregando para você hoje porque a oração dela foi respondida lá atrás. Mas como é que eu ia na igreja? Eu tinha vergonha de levar a Bíblia. Porque naquela época não tinha Bíblia digital. Era só papel mesmo. Então eu falava, eu não gosto de ficar levando Bíblia. Esse negócio de Bíblia, crente de igreja, o pessoal vai tirar uma com a minha cara. Era assim que eu pensava. Aí eu comprei, uma época, fabricou muito tempo, uma Bíblia pequenininha assim. Eu não sei se você chegou a ver. Pequenininha mesmo. Tinha o Velho e o Novo Testamento. A letra parecia bula de remédio, mas era pequenininha. Então o que eu fazia? Eu falei assim, ninguém pode dizer que eu não estou levando Bíblia. Eu escondia no bolso. Falei assim, eu estou com a Bíblia. Isso aconteceu até eu me converter. Porque depois que eu me converti, meu pai e minha mãe tinham uma Bíblia daquelas sabe aquelas mesmo? Eu peguei aquela Bíblia gigantesca e eu andava o dia inteiro com a Bíblia debaixo do braço na rua da casa da minha mãe, na vizinhança, todo o pessoal não podia me ver mais. Porque parava na minha reta, evangelho nele. Coisas de quando a gente começa um romance, coisas daquela fé inocente, que você começa um romance com Deus, e Deus vai trabalhando na sua vida, no seu coração, na sua alma. Eu confesso que quando você vai passando anos na carreira cristã, se você não vigiar, a nossa tendência é deixar este amor ir esmaecendo de pouquinho em pouquinho. Isso significa que tem hora que a gente tem que pisar com os dois pés no freio do carro da vida para dizer o seguinte: Deus, eu não posso deixar essa brasa viva esmaecer na minha vida. Então eu quero dizer aos irmãos que hoje, não vou dizer que eu estou andando com a Bíblia de 5 quilos debaixo do braço o dia inteiro, mas eu ando com a Bíblia dentro, lutando para que ela se transforme em atitude, lutando para que ela se transforme em ação. Por quê? Porque um coração aquecido por Deus é um coração que está sempre lutando para praticar aquilo que Ele escreveu na sua palavra. O que é que revela que a sua espiritualidade está saudável? O desejo de obedecer. O desejo de obedecer. O desejo de fazer do jeito de Deus, no tempo de Deus, com o querer de Deus. Então, eu queria hoje partilhar um pouquinho com você e dizer para você que provavelmente Deus é quem mais ama e quem menos é correspondido nessa vida. É quem mais se entrega e quem menos recebe. É quem mais deu e menos colhe de volta. E não é por causa dele, é por causa da gente. Eu me lembro que lendo um livro do Brennan Manning, chamado O Anseio Furioso de Deus. Ele escreve sobre o amor de Deus. E ele descreve o amor de Deus como uma fúria que desce do céu, rasga o céu e bate na terra e se espalha pela vida do homem. E uma frase que ele escreveu que eu achei tremenda e guardei comigo durante muitos anos. Ele disse assim: amor não é o que Deus sente por mim, nem é algo que Deus tem por mim. Amor é o que Deus é. Amor é a identidade de Deus. Amor é a essência de Deus. Como Ele não muda, mesmo que a gente ame menos,
Ele continua sendo sempre o amor que sempre foi. Provado na cruz, de forma escandalosa, dizendo: em meu Filho Jesus, eu digo, te amo, te amo, te amo. Escandalosamente revelado na cruz. E aí, quando a gente vai vivendo a vida cristã, eu falei: Deus, como é que a gente corresponde a tudo isso? Como é que a gente consegue dizer para o Senhor mais do que palavras? Porque não dá para resumir nas palavras. Então a gente precisa mais do que palavras. Então provavelmente Deus é quem mais ama e menos é correspondido. Mateus 21, de 37 a 39, a parábola dos vinhateiros maus, está claramente ali como que a humanidade reagiu à vinda do Filho de Deus. Por quê? Porque aqueles vinhateiros mataram um, mataram o outro. Aí fala: vou enviar meu filho, quem sabe eu enviando meu filho, dá tudo certo, vão respeitar meu filho. Não, mataram o filho. É Deus dizendo: eu enviei o meu filho, e o meu filho foi recusado. E aí quando você abre a palavra de Deus em Isaías 53, você vai observar a recusa. Homem de dores, um homem que ninguém prestava atenção, as pessoas se desviavam dele, desviavam o rosto, enfim, não havia nele nem aparência nem formosura. Mas foi ele que, traspassado pela nossa culpa e pecado, o castigo que nos trouxe a paz, levou sobre si. E hoje, 2021, eu quero lembrar uma coisa a você: aonde estiver 2 ou 3, eu estou. Ele está aqui, comigo e contigo. Então eu não posso agora oferecer um amor que não seja aquele de carregar a Bíblia o dia inteiro debaixo do braço e transferir ela para o coração e diminuir a distância daquilo que eu sei para aquilo que eu faço. Avivamento é desejo de obediência. E a altura do nosso avivamento tem tudo a ver com a profundidade do nosso arrependimento. Tem a ver com a profundidade da busca. Você pode ir em qualquer lugar nessa terra, num culto maravilhoso, subir um monte, você pode participar de uma vigília, de uma festa na igreja, você pode fazer tudo isso, mas um amor verdadeiro por Deus se resume em Mateus 6. Entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, que te vê. Ou seja, nada substitui conversas de pai para filho, de filho para pai, quando se trata de Deus. Nada substitui o cochicho íntimo. Eu tenho 2 filhas. Agora chegou um mal acabado lá na minha casa para namorar a mais velha. Assim. Então eu falei para ele: rapaz, tem misericórdia, hein? Vê se dá seus pulos aí e se converte. Porque se eu perceber que você está enrolado, você está enrolado. Mas deixa isso para lá. A minha filha mais velha está com 21 anos. Ela faz uma devocional de 1 hora por dia. E por que eu estou dizendo isso? Sabe onde é que ela aprendeu? Eu fiz. Eu faço. Porque eu aprendi que nessa vida cristã, nada substitui conversas íntimas. Nada aquece mais o coração de um filho quando ele ouve a voz do coração do pai. E aí o Espírito Santo começa a ministrar na nossa vida e você começa então a ganhar força, capacidade de reagir nas quedas, capacidade de desviar do mal, capacidade de evitar o erro, capacidade de brilhar lá fora, capacidade de ser sal da terra e luz do mundo e ser tempero do mundo aonde andar, onde você estiver. Eu e você fomos chamados para iluminar essa terra. Então eu não posso amar mais ou menos. Qual é o primeiro mandamento mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas.
E todas as coisas são todas as coisas de verdade. Então, quando se trata de corresponder, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não pode ser igual uma das igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 2 ao 4, vou ler rapidinho para você. Olha só que coisa interessante. Conheço tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como tua perseverança. Não pode tolerar pessoas falsas, se nem aqueles que se disseram apóstolos, mas não são. Porque vocês descobriram que são impostores. Tens perseverado, suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não se deixa desfalecer. Entretanto, tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Não é interessante como é que uma igreja como essa estava funcionando tudo perfeitamente? A mecânica, o culto, mas a essência tinha sumido. E isso acontece com a gente, irmãos. Tem hora que a gente passa maus bocados espiritualmente. Tem hora que parece que o frio é mais forte. Tem hora que parece que o desânimo fala mais alto. Tem hora que parece que a luta é invencível. Mas eu quero dizer para você, só parece. Porque Deus fala e repreende esta igreja no Apocalipse, dizendo para ela o seguinte: façam tudo, continuem, sejam perseverantes, mas mais do que isso, eu quero que vocês me amem. Você pode fazer tudo, mas tem que estar presente um amor sincero e poderoso por mim. É o que eu quero. Porque das pedras eu posso levantar para fazer coisas. Já fiz no passado uma mula falar com o profeta, e o profeta não escutou. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Hoje, nesse tempo presente, não fique tão indiferente à realidade de que o que Deus quer é mais do que você pode fazer. O que Deus quer é a doação do coração, é a oferta da vida. Paulo então escreve em Romanos capítulo 12 assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, ou sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto. O que a gente traz para a igreja é o que a gente tem, e é quem nós somos. E mesmo quando a gente vem e precisa corrigir a rota em algumas coisas, deixa eu dizer para você, a única coisa necessária para acessar a presença de Deus é um coração sincero. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não nega o socorro e nem atender. Então, às vezes a gente vive a vida cristã igual Marta e Maria. Você vê ali Jesus chegando na casa delas, e as duas irmãs então recebem Jesus com mais um time, 12 homens. Uma correndo atrás para fazer todo o possível para atender a demanda. Corre, que se você for ler o texto, você vai ver, Marta estava atribulada com muitos afazeres. E Maria sentada aos pés de Jesus, até que chega um ponto que Marta diz assim: mestre, dá licença um minutinho, eu estou correndo aqui para fazer comida para 12, 13 pessoas, porque eu tenho que contar o senhor também, e a minha irmã não faz nada, o senhor não vai falar nada para ela? O que Jesus diz? Marta, espera um pouco, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor. E qual é a melhor? Estar aos pés de Jesus. O que é que aquece o meu coração? O que é que renova a minha alma? O que é que aviva o meu espírito? Viver aos pés de Jesus. Você pode tocar a vida, você pode tocar o seu trabalho, você pode ser um profissional de ponta, você pode estudar para um concurso, você deve fazer isso, você deve lutar por conquista, mas deixa eu dizer para você, nunca deixe de estar aos pés de Jesus.
Nunca deixe de estar ali com Ele. Porque eu garanto uma coisa para você: com a força do seu braço você pode ir uma distância, mas descansando aos pés de Jesus você vai muito mais longe do que você está imaginando ir agora. Então avivar a alma, ou manter o nosso espírito avivado na presença de Deus, tem muito mais a ver com intimidade do que com performance. Tem muito mais a ver com o desejo de estar na presença dele do que você apresentar alguma coisa. Lembra o Salmo 42? Qual é a tônica do Salmo 42? É uma pessoa brigando com a própria alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas entre mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E às vezes você tem que brigar consigo para estar firmado na presença do Senhor e para viver uma vida piedosa em Deus. Um coração avivado é um coração pronto a obedecer, é obediência voluntária, é desejo profundo, é paixão à flor da pele por um Deus que já fez tudo o que fez. Deixa eu dizer para você, se Ele parasse de te abençoar, você estaria abençoado para o resto da sua vida, porque a gente ia para o inferno, agora a gente vai para o céu. A gente estava perdido, Ele nos achou. E aí quando você olha a parábola do filho pródigo, você vai ver um pai que sempre aguarda o retorno dos filhos. Sempre aguarda o retorno dos filhos. E por mais que passe na sua cabeça que não dá, que eu não consigo ir mais adiante, que minha espiritualidade talvez não tenha um remédio que me impulsione mais para cima, deixa eu dizer para você, o pai sempre espera o retorno de um filho. E ninguém toma o lugar do filho no coração do pai. Ninguém. Então às vezes a gente tem que caminhar em direção ao Senhor e viver a vida cristã do ponto de vista da palavra do Senhor. Uma outra coisa que você precisa entender e a cada dia meditar é que a vida cristã não pode ser uma mecânica e nem uma preocupação exacerbada com performance, mas ela tem que ser uma paixão traduzida em obediência, em desejo de fazer o que Deus está mandando, em desejo de fazer aquilo que a palavra do Senhor ordena a gente fazer. Você acha que vai ser fácil obedecer algumas coisas da palavra? Deixa eu dizer para você, irmãos, tem coisa da palavra de Deus que vai ser uma luta muito grande para obedecer. Mas eu quero dizer uma outra coisa: obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Obedeça, custe o que custar, coloque o seu coração em obediência ao Senhor. Custe o que custar, faça o que Ele está dizendo. Chegou um momento da minha trajetória que eu fiz orações dizendo assim: Deus, como demora para aprender que o Senhor é totalmente suficiente. Como demora para aprender. Porque às vezes a gente vai se esgueirando no meio das dificuldades da vida, no meio das lutas, a gente vai se esgueirando no meio das tempestades e tentando tomar o nosso jeito, tomando a direção da nossa forma, da nossa maneira. Deixa eu dizer para você, o convite do Senhor é para você deixar tudo para trás e viver na presença dEle. Não há vida que vale mais a pena do que a vida na presença do Senhor. E não há nada nesse mundo que se compare à alegria de um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Avivamento começa no pessoal e invade o coletivo. A altura do vosso avivamento vai depender da profundidade do vosso arrependimento. Então, não se esmere tanto na mecânica. Deixa Deus tratar a sua vida. Porque quando Deus tem que tratar o nosso coração, Ele sabe o que fazer. Oséias capítulo 6, verso 6 diz: eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifício. Em vez de trazer ofertas, eu prefiro que meu povo me obedeça. Misericórdia quero, e não sacrifício. Por fim, não permita que o amor esfrie. Não tolere aquilo que a palavra de Deus não tolera. Não tolere na sua vida aquilo que a palavra de Deus não tolera. Sabe por quê? Que em Mateus 24 Jesus disse assim: olha,
Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos há de esfriar. E olha a iniquidade ao nosso redor, irmãos. Porque às vezes o pecado não está acontecendo na sua vida, mas está acontecendo à sua volta, e você não toma providência. Entenda isso. Um filho de Deus não pode corroborar com nada que entristeça a Deus. E aí quando a gente abre o Salmo 1, está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham nem caem, e que dará o seu fruto na estação certa. Mas ele não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta. Ou seja, a iniquidade fica à parte. E aonde um filho de Deus entra, as trevas têm que sair. Então você tem que ter a vida cheia do Espírito Santo. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida vazia de si. Não é isso? Vida cheia do Espírito Santo é uma vida vazia de si. Olha o convite de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Quando ele fala tome cada dia a sua cruz, é porque alguma coisa vai ter que morrer. Não é? Tomar a cruz é porque alguma coisa vai morrer. E o que vai morrer é o velho homem, a velha mulher, para que o novo sempre represente Jesus em todo tempo, em todo lugar, e você seja um iluminador de almas que está no mundo lá fora, iluminando vida. Porque a nossa vida é uma vida abundante, cheia da vida de Cristo, cheia da presença de Cristo. Então não tolere o que a palavra não tolera. Talvez você diga para mim: pastor, mas eu tenho algumas coisas para consertar, tem tantas coisas para fazer, para que eu me aproxime mais de Deus. Irmãos, quem é que não tem coisas para consertar? Alguém aqui? Deixa eu fazer uma perguntinha. Não vou falar para ninguém, você só... Tem alguém aqui que não peca mais? Não acredito, gente. Nenhum. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça. Eu me lembro que uma vez, lendo uma história de uma tribo africana, e tinha um costume tribal muito interessante. Quando nascia uma criança na tribo, os anciãos da tribo se juntavam e construíam uma canção em torno da vida da criança. E aquela canção ficava até o final da vida. Geralmente a canção era composta de palavras, mesmo sem eles entender, mas eram palavras de bem-aventurança, palavras de fortalecimento da identidade, das raízes. E o que era interessante nessa tribo? De que quando acontecia algum erro grave, algum assassinato, algum homicídio, algum roubo praticado por um dos membros da tribo, a tribo se juntava e os anciãos traziam para aquela pessoa que errou a canção. E cantava a canção para ele, lembrando a ele: você não precisa ser assim, porque no dia que você nasceu nós dissemos isso, e a canção era cantado repetidas vezes. Deixa eu dizer para você, existe uma canção na Bíblia que Deus cantou para mim e para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí continua: desde quando vocês eram um menino, Deus dizendo ao seu povo Israel: eu já os amava. Quanto mais eu chamava, mais eles se distanciavam de mim, mas eu lembrei a eles que eu me debrucei e dei a eles de comer e dei a eles de beber.
Então deixa eu dizer para você, se você está com fome e sede de Deus, hoje à noite, Ele está aqui para dizer para você, quando você clama, eu me debruço. Quando no quarto em secreto você ora, eu vejo. Quando você anda pela rua, eu estou percebendo você. Lembra do Salmo 139? Ah, Senhor, Tu me conheces, porque o Senhor me sonda. Conhece o meu deitar, o meu levantar, conhece o meu jeito de andar. Eu sei quem você é. E estou de olho em você todo dia. E para completar, o apóstolo Tiago vai escrever lá na frente: não sabes vós que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes de vós? Que não quer dividir você com a imundície do mundo, mas quer tornar você puro e santo? Que você foi selado pelo Espírito Santo no dia que você se rendeu a Jesus. Então deixa eu dizer para você, tem muita vida boa em Cristo ainda para ser vivida. Tem muita coisa boa para vir. Então você não pode desistir de uma espiritualidade mais profunda, mais poderosa e mais marcante. Você não pode desistir da vida que Jesus quer te dar. Porque tem muita vida boa em Cristo pela frente, com crise, com luta, com dificuldade, com governos, políticas totalmente avessa da palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, para mim e para você, já está escrito o destino. Nós vamos morar com Ele eternamente um dia. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso na minha vida e na sua. Então eu não posso ter uma espiritualidade rasa. Preciso entender que a vida com Deus é profunda. Paulo escreve: eu oro para que vocês entendam a altura, largura, profundidade e o cumprimento do amor de Cristo em Jesus. Não tem como. Aviva o seu coração, aviva a sua vida, renova na presença de Deus, de joelho no chão. Pai, estou aqui, quero tua visita na minha vida. Ele vai te visitar hoje, em nome de Jesus. Como é que você está? Como é que está a sua vida, o seu coração, sua alma? O que é que precisa ser revisto? O que é que precisa ser revisado? O que é que precisa ser analisado? Deixa eu dizer para você, às vezes acontece conosco da gente fazer um exame mais profundo da nossa espiritualidade no dia da ceia. Porque o pastor começa a ler: examine, pois, o homem a si mesmo. Aí o cálice está chegando, em 30 segundos o cara confessa 30 dias, pô. Não. Não. É todo dia. É todo dia. É todo dia. Lembra que Paulo escreve na carta, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16: ainda que o nosso homem exterior se deteriore, contudo, o nosso homem interior se renova todos os dias para a glória de Deus Pai. Não é um dia, é todo dia. A renovação espiritual não é um dia, é todo dia. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia. Você quer? Vamos ficar de pé. Quer renovar? Quer se fortalecer? Vem orar comigo aqui agora. Não vou convidar 4, 5 vezes. Não vou ficar insistindo. Você. Vem quem quiser e ora comigo aqui. Bora. Pode chegar. Vamos orar. Pode vir. Pode vir. Não tenha medo não. Vamos orar. Pode chegar quem quiser. Para que Deus venha falar ao seu coração profundamente. Venha falar com graça e misericórdia. Renovação espiritual, irmãos, é todo dia, é todo dia, não é um dia, todo dia, cara. Todo dia nossa vida na presença do Senhor, todo dia nossa vida diante do Senhor. Saúde espiritual é uma batalha, manter saúde, força, coragem, que vem do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Pode chegar, quem quiser vir, pode chegando. Pode vir. Louvado seja Deus, a graça e a misericórdia do Senhor. Pode vir, irmãos. Vamos orar. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor.
com tua graça e misericórdia, Senhor, a vida dos teus filhos e filhas neste lugar. Derrama, Pai, o teu amor e da tua misericórdia sobre eles, de forma que eles estejam firmados em ti. Toma nas tuas mãos cada um dos seus filhos. Toca o coração e a alma de forma que eles possam, Deus, ser renovados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Põe tua mão de poder sobre eles, ó Deus. Que a graça, a misericórdia do Senhor, ó Pai, esteja presente no coração e na vida deles, em nome de Jesus. Nosso coração, ó Deus, às vezes vai se enganando, Senhor. Nosso coração às vezes vai se esfriando, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Toma nas Tuas mãos os Teus filhos. Derrama sobre eles Espírito de Deus, em nome de Jesus, para que essas vidas sejam fortalecidas por Ti. Tu és o nosso Deus, refúgio, santo refúgio é o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso. Derrama sobre eles, ó Deus, a Tua misericórdia e graça, Pai, em nome de Jesus. Fortalece o coração deles na Tua presença. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, dirige eles. Ó Espírito Santo de Deus, seja derramado abundantemente na vida do Teu povo, nesta igreja, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, em nome de Jesus.